Hoje eu li uma matéria sobre a importância do cacto, aliás, sobre o ensinamento do cacto para nós. Ou seja, o cacto, ou mandacaru, vive e sobrevive no sertão, na caatinga, onde durante a seca todas as outras árvores secam, caem as folhas e murcham. Mas o cacto, ele aprendeu a reservar água em suas raízes para poder atravessar os períodos de estiagem e sobreviver à seca, passar grandes períodos sem água, mas sobrevivendo com a água que reservou. Então nós devemos aprender com o cacto também a termos reservas, algo para sobreviver aos momentos difíceis, para passar os momentos difíceis sem sentir tanto o impacto. E pode ser uma reserva financeira, uma reserva de otimismo, de fé, de caridade. Eu acho que a religião, aliás, a religiosidade pode ser também uma fonte, algo libertador em nossas vidas. Então, a presença de Deus pode ser também, e é, uma fonte também de vida nova, de força, de energia para a gente sobreviver aos momentos difíceis. A oração, porque falar com Deus também pode ser isso. É preciso ter uma reserva também, você pode guardar uma reserva, digamos 10% do seu salário que você ganha, 10, 20%, para que períodos difíceis, períodos que você realmente esteja desempregado ou que surja algum imprevisto que você precisa de mais dinheiro, você tem aquela reserva. Também você pode fazer isso. Nos momentos difíceis de dor, é ter Deus no coração, é ter essa religiosidade e saber que tudo passa, mas que Deus é eterno, que o seu amor é eterno, que a sua presença em nossa vida é eterna e que Deus está presente sempre na vida do seu povo, como aconteceu quando Deus conseguiu tirar o povo da escravidão do Egito. E ele usou de um homem, usou Moisés, que era um homem, para conseguir se tornar uma liderança e guiar o seu povo no deserto até chegar naquele local que seria a terra prometida. E que essa promessa não é só para os judeus, só para as pessoas que é de Israel, mas também todos os filhos e filhas de Deus, todo mundo que acredita em Deus, todo mundo que faz a vontade de Deus, se torna filho de Deus, como fato é criatura de Deus, e se torna herdeiro dessa promessa, que Deus quer sempre o melhor para a gente. É isso que é o ensinamento. É isso. E o cacto nos ensina isso realmente. Para sobreviver, ter uma reserva. Se preparar para os dias difíceis. Permanecer firme. A firmeza pode estar em tudo. Em Deus principalmente. Na nossa espiritualidade. Saber que Deus está presente em toda parte. Onde nós estivermos, Deus vai estar conosco. Da mesma forma que Deus ajudou aquelas pessoas na Bíblia, antigamente, é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, que nos dá o livre-arbítrio. E através do nosso livre-arbítrio, poderemos dar o primeiro passo e pedir o auxílio de Deus, que Ele vai nos ajudar. Mas eu aprendi até numa conversa com o seguinte, que a gente tem um livre-arbítrio. Então, para Deus nos ajudar, a gente tem que dar o primeiro passo. Se ficarmos parados só esperando, fica muito difícil. Lembrando da história de Moisés, o povo não pensou andar e sair em direção ao deserto, e veja que Deus até conseguiu abrir o mar vermelho para o povo passar, mas o povo teve que dar o primeiro passo para Deus poder ajudar, porque existe o livre-arbítrio e Deus é muito bom conosco por nos tornar pessoas livres, leves e soltos pelo mundo. Não é como o ser humano que amarra um cachorro, um gato, que prende nos apartamentos, que não deixa aquele gato sair. Pode até ter boa intenção, mas Deus não é assim. Deus é muito mais amoroso com a gente do que a humanidade, do que qualquer amor humano. Por isso a gente é livre, mas se a gente pede a Deus e dá o primeiro passo, Deus vai nos ajudar. Siga esse passo, sempre com Deus. Você quer algo? Se for bom, peça ajuda a Deus, mas dê o primeiro passo para aquilo. Deus vai lhe ajudar. Quantas pessoas sozinhos não ganharam de repente numa loteria federal 11 milhões, 5 milhões, 6 milhões? Eles podem ter pedido a Deus, sim, com certeza, mas eles tiveram que ir na loteria jogar. Então Deus nos ajuda sempre, está se ajudando, mas nós também
precisamos dar o primeiro passo. Pedir, orar, conversar com Deus, que é aquela coisa. Mas também dar o primeiro passo.